Game Over Brasil! Vamos aí ao voto do ministro Luiz Fux, que vai divergir, vai trazer coisas diferentes, interpretações diferentes, provas que ele não entendeu o que estava acontecendo, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. Não deixe de se inscrever, muito obrigado e vamos lá, roda a vinheta. O ministro Fux, ele começa seu voto divergindo de tudo o que já tinha sido até mesmo consolidado nas votações anteriores, como o Supremo é o foro ou não é, isso já tinha sido consolidado, votado. A turma, ele diverge da turma também, porque a turma é um regimento interno do Supremo, então já tinha sido também pacificado, votado. O juiz de direito também já tinha sido votado, então ele começa abrindo seu voto divergindo de tudo. É um ponto de vista dele, por isso que é um órgão colegiado, cada um vai dar seu ponto de vista e no final vai se achar o melhor caminho para aquele tipo de processo, e assim por todos os processos. Fux também, ele entende que não havia ali nas provas característica de organização criminosa. Uma divergência até mesmo difícil de entender, mesmo no voto dele, porque se não havia organização criminosa nas provas, o que é? Não é uma organização criminosa? É o quê? Isso fica difícil até mesmo de justificar. Sobre a pena de atentado ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, ele coloca ali, eu entendo o que ele colocou como uma interpretação diferente. Porque o Alexandre de Moraes mostra que o golpe de Estado é uma coisa e o atentado ao Estado Democrático de Direito é outra. O que o Alexandre de Moraes diz que o atentado ao Estado Democrático de Direito pode ser dado como o presidente no poder. Então eu sou o presidente, eu atento ao Estado Democrático de Direito, o que eu faço? Eu fecho o Congresso ou fecho o Judiciário e aí fico no governo sem o Estado democrático completo funcionando. O golpe de Estado, ele coloca que a pessoa está fora do poder e tenta tomar o poder de alguma forma, certo? Então o Alexandre de Moraes interpreta desse jeito. O Fux, ele entende que não. Para ter atentado ao Estado Democrático de Direito, tem que se fechar os dois poderes que sobraram. Então, o presidente vai lá e fecha os dois órgãos, o legislativo e o judiciário, para dar o golpe de Estado. Então, assim, dando golpe de Estado. Então, o golpe de Estado só pode ser dado como característica a partir do momento que você já tomou o poder. Enquanto você não tomou o poder, a tentativa de fechar o Estado Democrático de Direito é o crime. Depois que você toma o poder, aí isso vira golpe de Estado. Então é uma consequência. Não tem como você cometer os dois crimes. Você comete um e depois o outro. E isso é o que eles estavam discutindo, que anula um crime, anula o outro, porque um é mais continuação do mesmo crime. Então isso não teria como ser feito. Então essa construção, ela é no mínimo perigosa, porque você teria, se eu fechasse simplesmente o judiciário, então eu não estaria nem dando golpe de Estado, nem atentando contra o Estado Democrático de Direito, porque afinal de contas o judiciário ainda funcionaria, o legislativo funcionaria, eu fecharia só o judiciário. Interpretações diferentes do que normalmente se vê por aí. Outras coisas também que me chamaram a atenção. O Luiz Fux, ele pretende, no voto dele, dizer que as provas não fazem jus às acusações. Então, a gente vem discutindo aqui sempre que a democracia, ela é corroída por dentro. Ela é corroída atacando as instituições, ela é corroída espalhando fake news, ela é corroída ao ponto de que coisas que eram consideradas baluarte da democracia agora são
acessórios, e depois de acessórios viram insignificantes, e depois de insignificantes são esquecidas. Porque se você frequentemente ataca um poder, espalha fake news para que destrua aquele poder, e com isso, com a destruição desse poder, você ganha mais poder. Então você não ataca um poder porque você não gosta dele, porque é assim que ele enfraquece, você como agressor ganha-se mais poder em cima daquele fato, daquela história que você está contando, verdadeira ou falsa. Ele entende que isso não é um problema para a democracia. Ele entende que a corrosão interna dos poderes da democracia pelos próprios agentes democráticos não é um poder, e que isso faz parte da liberdade de expressão. Então isso não caracteriza tentativa de abolição do Estado democrático. E isso também é outro fato complexo no voto dele, porque parece que no voto dele ele não entende como funcionam as redes sociais. Ele não entende como funciona o discurso de ódio, e ele não entende mesmo como isso é complexo e difícil de ser controlado hoje em dia. Isso, no voto dele, não fica nada claro que ele entende qualquer uma desses tipos de ações modernas. E no final do voto, um voto de 13 horas, um voto longo, um voto com muitos indas e vindas nas referências teóricas que ele cita, mas ele não lê. Ele deixou para lógico, 13 horas, se ele fosse ler todas as citações ia ser complexas. Mas ele dá o nome das referências que ele usa, né? Mas não escreve, não lê o que realmente essas pessoas elas escreveram e o contexto nas quais elas escreveram, que é muito importante, que eles chamam do espírito da lei. Então, mais pro fim, o Anderson Torres, Braga Neto, Bolsonaro e os outros réus, muitos deles foram inocentados. Lógico, o Mauro Cid confessou, então era difícil ele inocentar o Mauro Cid, até mesmo porque ele confessou. Então ele ia falar, não, a sua confissão não vale, porque ele aprovou a delação do Mauro Cid. Mas a confissão do Mauro Cid, só faltou ele falar, não vale. E o general que ajudou a preparar o punhal verde e amarelo, que era o plano que mataria o presidente, o vice e o ministro da STF. Todo o resto ele inocentou. Inocentou porque ele não viu que era uma organização criminosa, porque a tentativa de golpe para ele, se não começou, tá tudo bem. Se você só ficar planejando a tentativa de golpe, tá tudo bem, na visão do Fux. Então o que acontece? Se hoje o presidente que tá lá ficar só planejando, fala, ó galera, chama o exército e fala, tô pensando em dar o golpe, o que você acha? Aí o 2 do exército vai falar, pô, acho que não, aí um topa. Aí passa-se mais uns meses, continuamos planejando, e aí? Continuamos planejando, e aí? Isso, na visão do Fux, não é planejar, não é crime. Então você pode ficar planejando infinitamente até a hora que você consegue, as pessoas se alinham e aí você consegue dar o golpe. Você consegue começar o golpe. A partir do momento que você começa o golpe, aí é um crime. Aí é a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Porém, se você só fechar um dos poderes, aí também não se encaixa no crime, porque você tem que fechar os dois. Se você fechar só um, ele não explica ali se você fechar um poder é golpe, ou se você fechar o outro poder, o legislativo. Se fechou o legislativo é golpe? Ali não fica claro, porque para ele deixa bem claro que para ter o golpe, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direitos, você tem que fechar os dois, tentar fechar os dois poderes que sobraram. Então, ele ali fica meio confuso, e olha que eu escutei o voto dele às 13 horas, e ele tem uma hora que ele fala exatamente isso. No quesito hipotético agora, vamos lá. Ele abre uma divergência. Essa divergência é boa. Tipo, mostra que o julgamento, cada um ali tá julgando de acordo com as suas vontades, as suas visões, a sua perspectiva de vida, analisando as provas como acha que tem que analisar. Isso é um bom sinal. O segundo sinal é
vai dar muita margem para a extrema-direita e o bolsonarismo, e até mesmo os americanos que estão do lado do Bolsonaro, falarem sobre esse voto. No quesito, numa vida normal, isso não seria relativamente ruim, porque sim, as discussões são válidas, a construção é válida. Porém, é que hoje a gente vive numa polarização tão cega, uma bolha tão maluca, que esse voto do Fux vai dar muito pano de manga para explicar, porque vai se pegar esse voto e vai se bater nesse voto, e todos os outros argumentos de todos os outros juízes na bolha da extrema-direita não vai repercutir. O que vai repercutir é falar, tá vendo? O Fux falou tava certo, eles ignoraram ele. E não vai se explicar que é um colegiado, que é o voto da maioria, que é uma democracia. Nada disso vai ser explicado. O que vai ser explicado é realmente o ponto de vista deles. Não vai ter uma explicação toda como funciona o Supremo, porque são 5 ministros, porque foi na primeira turma, porque em 2013, que ele cita muito, existe um clamor social, que o STF não julgava ninguém, então foi dividido o STF em 2, para que em 2 turmas dobrasse o tempo de julgamento. Isso deu certo, tanto que as pessoas estão sendo julgadas mais rápido, como tem que ser feito. E tudo isso, que é uma construção histórica, não vai ser explicado. Vai ser só explicado que o ministro Fux foi calado e não sei o quê, certo? E o discurso do bem contra o mal dos dois lados, que é perigoso tanto para a direita quanto para a esquerda, enfim. Isso está incrustado em tudo isso, nessa reflexão baixa, medíocre de política, que é o bem contra o mal. Mas vamos continuar. E depois a gente vai ter as penas, eu já falei. Aqui eu vou abrir uma reflexão, não acusatória e nem para inocentar ninguém. Uma reflexão que fica sobre os Estados Unidos colocarem a pressão que colocam no STF. E, lógico, a ameaça da lei Magnitsky, que já foi aplicada a Alexandre de Moraes, e está dizendo agora que se não absolverem Bolsonaro, vai aplicar a mulher e a filha. Que sim, atrapalha a vida da pessoa numa profundidade absoluta. Mas, vamos lá. Fux, com esse voto, ele praticamente se coloca fora da Magnitsky. Por quê? Não estou dizendo que o voto não seja o que o juiz pensa, mas estou dizendo que o voto que ele deu o tira da Magnitsky de um jeito ou de outro, por querer ou sem querer. Porque, afinal de contas, agora não tem por que punir o Luiz Fux, porque ele não condenou o Bolsonaro. Ele absolveu todo mundo e condenou o coronel e o Cid. O Cid confessou, então, enfim, não tinha como absolver o cara que confessou o crime. Mas, sim, às vezes acontece. Então, ele tira toda a chance dele de sofrer qualquer sanção pelos americanos. Ele afasta qualquer tipo de sanção. Ele coloca no voto dele até liberdade de expressão, ele ataca até mesmo o Mensalão, a Lava Jato, dizendo que realmente o que aconteceu na Lava Jato podia ser caracterizado uma tentativa de golpe pelo dinheiro que roubaram, enfim. Colocou a Lava Jato ali no meio, que é uma outra discussão, que realmente foram crimes, as pessoas tinham que ser condenadas, tinham que continuar na cadeia, mas enfim, não estão. Ali, ele afasta tudo o que poderia o colocar na Magnitsky. E a reflexão fica assim: a interferência dos Estados Unidos teria, de algum jeito, dado um norte para o voto do Fux ou não? Essa resposta a gente nunca vai ter, porque a intervenção está aí, o voto também está aí. E essa intervenção dos Estados Unidos dá para se ler de 2 jeitos bem simples. Nós da corte não vamos admitir nenhum tipo de tentativa de obstruir ou de determinar como votamos, então vamos condenar Bolsonaro e ponto. Ou essa tentativa nos fez pensar e dizer, não, as nossas vidas é mais importante do que Bolsonaro ou qualquer coisa qualquer crime que ele tenha cometido, e vamos absolvê-lo. Então, de um jeito ou de outro, dependente do voto que sair de qualquer ministro, esse filtro ele se aplica. E o do Fux não é diferente. Para finalizar, aqui a gente vai entender. Fux
deu seu voto, abriu uma divergência, assim como milhões de processos julgados por pares, julgados por cortes, pessoas abrem divergência. E no final o que vai importar é o conjunto dos votos dos 5 ministros. No momento, isso não abre, aparentemente, nenhuma brecha para que Bolsonaro não seja condenado. No momento. No futuro, sim, no futuro a gente vai poder verificar até mesmo recursos que possam, de um jeito ou de outro, anular todo o processo de Bolsonaro. Que é mais ou menos o que aconteceu com o presidente Lula, porém foram fatos diferentes, como provas mostrando Sérgio Moro e Dallagnol conversando para combinar acusações, enfim, outras coisas. Termos técnicos, muito técnicos, difíceis de explicar, difíceis para o povo normal que está vivendo o seu dia a dia, a sua vida, comprando, vendendo, pagando escola, indo trabalhar, carro quebrando, pegando ônibus, metrô, tendo que se virar para comer. Então, diferente, complexo. O cara não tem muito tempo para se dedicar a isso. O que fica é a ideia da injustiça. Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. Ano que vem, no próximo mandato, no ano que vem que eu digo, no próximo mandato, que começa as eleições do ano que vem, o próximo presidente indica 3 pessoas à Suprema Corte. E isso é importante, porque dependendo de quem ganhe a eleição, ele vai poder indicar mais 3 pessoas. Suponhamos que a direita ganhe, eles vão ter maioria, vão ter 5 ministros. Na verdade vai ficar bem dividido, 5 ministros teoricamente de direita e 5 ministros teoricamente de esquerda. E aí com isso conseguem-se uma revisão, um recurso, alguma coisa baseada no voto do Luiz Fux. É um caminho para o futuro, é um caminho que pode acontecer, mas que nesse momento não muda muito. A gente vai ter que esperar, lógico, o voto da Carmen Lúcia e do Zanin, mas o que me parece que não é um voto, esperamos, de 13 horas. Vai ter algumas divergências sobre a pena, como o Flávio Dino já abriu, mas nada muito diferente do que já estamos vendo pelo relator e pelo Flávio Dino. Algumas divergências na pena, mas o importante disso tudo é que, com o voto do Fux, a fogueira da divisão ganhou mais lenha. A bolha vai conseguir se alimentar muito tempo disso. São, afinal de contas, 13 horas de voto. Nessas 13 horas de voto vão ter milhões de cortes difundido de trechos que ataquem as provas que foram coletadas pela PF. Então é isso. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever e fui!